principal contato via WhatsApp é com o ouvinte, né? Então, basicamente, ele manda participações, indicações de problemas de trânsito, sugestões de pauta. Então, o WhatsApp hoje é o principal, muito mais até do que o telefone, é muito mais a questão do WhatsApp. Então, a gente recebe todos os tipos de mídia, então, desde áudio até texto, fotos, vídeos, então a gente recebe das mais variadas formas. Claro que a partir disso existe uma checagem, né? Então quando a informação de trânsito, uma informação simples, né, de congestionamento, alguma coisa assim, é feita a checagem, mas dado no ar, né, a informação, e daí a partir de então é feita a checagem para verificar o que pode estar gerando aquele congestionamento. No caso de informações um pouco mais trabalhosas, como acidentes, né, aí a gente faz a checagem com mais detalhes, para que daí a informação vá mais completa, porque daí não é só uma informação de trânsito, mas também uma informação, né, relacionada à vida de pessoas, né, que estão ali, podem estar envolvidas naquele acidente. A gente recebe também sugestões de pauta, a partir dali a gente avalia e vai atrás. A gente recebeu na semana passada, por exemplo, diversas participações relatando os semáforos apagados na linha verde. Um problema que parecia ser um problema de trânsito, né, congestionamentos e tal. A gente foi, apurou, gravou com alguns ouvintes que chegaram a mandar vídeos pra gente. A gente gravou e a gente identificou que o problema era causado porque os controladores dos semáforos estavam sendo roubados. Então, um equipamento de R$25 mil estava sendo roubado, tinha mais o custo de mão de obra, o que gerava um prejuízo em média de R$50 mil para a prefeitura, para fazer esse conserto, e de um equipamento que não tem uso nenhum além para aquele semáforo, não é possível nem usar em outros semáforos. Então, a partir de uma participação de ouvinte, gerou toda uma pauta que se desdobrou de uma maneira diferente do que a gente imaginava. A gente também usa muito o WhatsApp e a tecnologia no relacionamento com assessores de imprensa e fontes. Então isso agiliza muito, a partir do momento que a gente precisa checar uma informação, que a gente precisa de uma entrevista, que a gente pode simplesmente mandar uma mensagem para o assessor, pedir aquela entrevista, conseguir um retorno de maneira ágil, isso facilita bastante. A gente não tem o costume de fazer entrevistas por WhatsApp. Não que isso não possa acontecer. A gente, faz umas 2 semanas a gente fez dessa maneira, porque era uma entrevista com um rapaz que estava morando fora, e para não fazer uma ligação internacional, ele estava no meio de uma produção, não conseguiria atender a ligação naquele momento. A gente enviou uma série de perguntas e ele foi respondendo com áudio pelo WhatsApp. Então isso acontece, mas não é rotina. O que acontece geralmente é a gente fazer o pedido e a entrevista ser feita por telefone mesmo. O que às vezes acontece também dentro da nossa rotina de trabalho é usar o WhatsApp para agilizar o envio de sonoras feitas na rua. Então, se um repórter vai para a rua, faz as entrevistas e ele precisa entrar no jornal, ele está às 3, 4 horas na rua e o jornal é às 5, ele precisa entrar, ao invés dele chegar aqui e ter que baixar essas sonoras e editar, ele envia por WhatsApp, a equipe aqui de produção, estagiários ou outros repórteres que estão mais tranquilos vão agilizando a edição desse material, e para que quando ele chegue, ou mesmo da rua, ele consegue dar essa entrevista só com os trechos que ele gostaria de dar mesmo, então facilita bastante. A gente faz essa melhoria, né? Geralmente quando vem pelo WhatsApp, ele vem em formato diferente do que a gente usa, é difícil ele vir em MP3, então geralmente ele vem no MP4. Nesse caso, por exemplo, que a gente fez, que a pessoa mandou o áudio pelo WhatsApp, que ela gravou pelo WhatsApp, veio num formato ainda mais desconhecido, em que a conversão foi ainda mais difícil. Então, é preciso fazer essa melhoria. O áudio do WhatsApp, geralmente vindo em MP4, ele vem em formato mono, então a gente precisa transformar em estéreo, precisa normalizar para que fique a qualidade equivalente, né, a uma gravação feita tradicional, assim. Depende, assim, por exemplo, agora a gente vai fazer uma série de entrevistas com candidatos em que a gente vai trazer perguntas de algumas pessoas de federações, do setor produtivo, assim.
Então, para agilizar, a gente deu essa possibilidade do acesso. Como a gente não vai fazer uma entrevista, a pessoa vai enviar uma pergunta, para agilizar para os assessores, a gente deu essa possibilidade, ou da gente ligar e fazer a gravação, ou deles mandarem enviar. Então, daí, nesse caso, a gente deu uma orientação, que a pessoa se identifique, diga de que federação é e faça a sua pergunta. Nos casos das entrevistas, por isso que eu acho que dificulta um pouco essa entrevista feita por WhatsApp, porque ela tira um pouco do que o rádio tem de bom, que é a conversa, porque ela faz com que a pessoa responda de uma maneira, não exatamente mecânica, mas ela vai responder de uma maneira que não é o natural da conversa. Quando você está conversando com a fonte, principalmente quando é uma entrevista que não é ao vivo, você consegue na conversa, às vezes, descobrir que a pauta que estava na tua cabeça era um pouco diferente da pauta na realidade. E se você, às vezes, dirige essa sonora que ele vai te dar, você acaba perdendo isso, assim. Então, por isso que eu acho que não dá para abrir mão. A gente pode tirar proveito do WhatsApp, mas eu acho difícil que todas as entrevistas sejam feitas por WhatsApp. Eu acho que tem assuntos e assuntos, né, que podem ser feitos dessa maneira. Eu acho que, por exemplo, num assunto de crise, né, numa situação que é um problema, é difícil você pegar um áudio que a assessoria simplesmente grava e envia. Porque a assessoria está no seu papel de assessoria, não de mascarar, mas ela vai ter o cuidado para que aquela informação saia de uma maneira que fique o menos danosa, né, para o assessorado. Então, quando você aceita simplesmente essa gravação sem analisar se talvez você teria outras perguntas a se fazer, você corre esse risco. Então, eu acho que tem situações que às vezes não tem como você... Não que não tenha como você aceitar, mas você deve insistir para que você faça, né, a entrevista. Porque cabe à assessoria definir como que ela vai te atender. Então, às vezes, numa situação, para a assessoria também é interessante distribuir esse áudio para facilitar, porque às vezes é todo mundo querendo e é uma informação básica. Então, por exemplo, um anúncio de uma prorrogação da campanha de vacinação. Todo mundo vai querer e provavelmente vão fazer as mesmas perguntas. Por que foi prorrogado? Até quando que vai? Quais são os... Então, se a assessoria tem esse cuidado de fazer com que todas essas informações estejam lá, isso pode facilitar para todo mundo. Porque você não precisa ficar esperando o entrevistado e atender outras equipes que pediram também. Então, eu acho que vai de cada caso. Agora, se é um caso, por exemplo, na área de segurança, um caso de uma morte, alguma coisa assim que daí o delegado ou alguém responsável pela secretaria simplesmente encaminha um áudio, mas em que algumas informações ficam faltando, aí cabe ao jornalista insistir para que aquilo se possa ir adiante naquilo numa entrevista, né, feita pelo próprio jornalista. A gente tem grupos de WhatsApp que são basicamente de serviço. Então, tem o grupo de WhatsApp da Polícia Rodoviária Federal, tem o grupo de WhatsApp só da equipe que cuida da Ecovia, lá da BR-277, tem o grupo de WhatsApp de bombeiro, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros. Então, são grupos que eles têm como foco prestar um serviço muito imediato, né? Dizer como é que está a situação específica, uma ocorrência que está acontecendo naquele momento. Então, se você tem um áudio naquele exato momento, daquela exata ocorrência, isso agiliza muito, né? Então, e é uma situação que muito provavelmente você não ia fazer nenhuma outra pergunta. É um policial dizendo, são 2 carros envolvidos numa batida assim assado, tantos feridos, tanta pista tal e tal interditada. Então, se tem o suprassumo das informações, eu acho que agiliza muito, assim, e daí sim, dá para aproveitar tranquilamente, a gente consegue aproveitar isso. A gente faz isso também com o ouvinte, mas daí tendo esse cuidado de ser uma informação checada e uma informação que às vezes a gente não conseguiria chegar até lá. Então, um caminhoneiro que está passando por um ponto da estrada no interior que está com problema, com interdição, que às vezes nem a Polícia Rodoviária Federal está sabendo ainda. Mas a pessoa manda fotos, você verifica que há autenticidade naquilo. Então você consegue usar aquele áudio também, porque ele tem informações que você não conseguiria aqui da redação, né? Eu acho que ela trouxe facilidades e trouxe também mais trabalho.
porque eu acho que ela traz facilidade, porque isso chega muito rápido, né? Muito diferente, por exemplo, de quando você não tinha o WhatsApp, quando você tinha mesmo o SMS, quando era o SMS. Não era qualquer pessoa que ia se dispor a parar e mandar um SMS sobre um trânsito, ou ia parar para dar uma sugestão de pauta, ligar para o rádio. Então, o WhatsApp é uma coisa que todo mundo tem, que tem uma facilidade incrível de você enviar. Você consegue enviar de qualquer lugar, você está sempre com o aplicativo aberto. Então faz com que informações que às vezes não chegavam com tanta agilidade cheguem. Mas ela dá mais trabalho no sentido de que é mais informação para você tomar cuidado, né? Para você verificar se é aquilo mesmo, se é algum tipo de informação, não exatamente uma mentira, mas assim, às vezes o ouvinte acha que é um acidente, no fim é uma obra. Tem condicionamento, ele já pressupõe que é um acidente. Às vezes é uma obra que está acontecendo lá na frente. Então ela dá esse trabalho de você, muita informação checando é mais informação para você, muita informação chegando é mais informação para você checar, né? Então tem esses dois lados, assim, e tem muito, assim como tem qualquer grupo, né, de Facebook hoje em dia, de WhatsApp, a gente recebe muita mensagem sobre tudo, né, as pessoas opinam sobre tudo, então eles são muito, o ouvinte hoje é muito fiscal, assim, de tudo, se você dá qualquer informação com qualquer imprecisão, eles ligam. Então, a gente tem, por exemplo, um quadro Giro nas Ruas, que é um quadro que a gente acha que é super tranquilo, assim, falando coisa de rua e tal. Toda semana tem ouvinte, quando você dá a informação que a rua começa num ponto e termina em outro, e é o contrário, o ouvinte liga e diz, não, é o contrário, ela começa nessa e termina naquela. Então assim, é um contato muito mais próximo, né? Ele te permite um contato muito mais próximo. Eu acho que sempre é um momento de você pensar que servir a quem você vai estar ajudando fazendo isso, né? Então, você vai estar mais ajudando ou mais atrapalhando, né? Então, às vezes, essas manchetes assim, tipo, tal coisa viralizou na internet. Mas só o viralizar é notícia, né? Então, isso que tem que se questionar, assim, se o viralizar é notícia ou a gente tem que ir além disso, né? Tem que entender que aquilo pode... tem que ter uma função. Se ela foi colocada na pauta da rádio, ela tem que ter uma função, ela tem que se prestar um serviço, tem que ajudar alguém. Então, se a gente entende que ajuda a não criar o pânico nas pessoas, então acho que é o momento. Mas no início, quando eram alguns ouvintes, a gente entendeu que não, que talvez a gente estaria fomentando ainda mais essas, né, porque a gente sabe, tem casos, né, que dessas fake news, muitas vezes elas partem de uma notícia verdadeira, né, então são recortes que são feitos de alguma notícia e que são transformados numa outra informação que não era exatamente a que estava na fonte original e que as pessoas não vão atrás e acabam entendendo que é aquilo. Então, por isso o cuidado, assim. Mas eu acho que sim, eu acho que mesmo em ambientes jornalísticos, eu acho que tem aumentado. Foi meio natural, assim, né? Então a gente tinha o SMS, era o SMS que era falado, era o SMS que era falado. E daí aos poucos foi, né, se disseminando, assim, e foi vendo que a quantidade de SMS ia caindo, e muito porque a gente via que a gente mesmo, né, estava migrando nas vidas pessoais para essa tecnologia. Então foi meio natural, assim, a partir do momento que a gente entendeu que a resposta estava tendendo para vir mais rapidamente pelo WhatsApp do que por um SMS, por um telefone, né? Tanto o SMS a gente nem divulga mais, a gente nem tem mais. O telefone a gente não divulga mais no ar, mas tem muita gente que ainda tem e liga. Então, assim, mas a gente acaba o foco, a partir do momento que se implantou o WhatsApp, o foco passou a ser o WhatsApp. Tem muita gente que liga pro número do WhatsApp, que, né, é só para receber mensagem. Então, hoje o forte é ali, né? Depende do horário. Ele fica aberto no computador da mesa, né, ali do âncora, que vocês vão ver. Então, o âncora sempre tem acesso a ele. Só que quando está em horário de jornal, a gente deixa aberto na mesa do âncora e deixa também
a gente tem 2 âncoras geralmente no jornal, deixa com o segundo âncora o celular na mão dele. Então, muitas vezes, quando ele não consegue ler todas as mensagens ao mesmo tempo, ele dá um sinal para que o outro âncora veja se tem alguma participação e tal. Então, eles se dividem daí nesse monitoramento, mas é sempre quem está no ar, sempre o âncora. Daí a gente tem uma equipe de apoio. Então, por exemplo, quando se identifica alguma mensagem que precisa, né, de uma checagem, aí é passado para a equipe de estagiário ou mesmo para, caso vale uma matéria, para um repórter ir atrás e verificar, passado o contato daí do ouvinte e tudo. O produto principal da Band News, né, da empresa Band News, digamos assim, é o rádio. Então, eu acho que nunca pode se priorizar a rede social ou o site em detrimento do rádio. Então, um exemplo, um repórter está na rua e ele viu uma batida, alguma coisa assim. A obrigação dele, a preocupação maior dele deve ser sempre entrar no ar com aquela informação, daí depois ele pode fazer uma live, ele pode passar informações para que a gente coloque no site, no Twitter, onde for mais interessante, mas sempre a preocupação principal tem que ser com a rádio. E daí sempre se preocupando para que essas coisas sejam uma complementação disso que foi dado. Então, para que elas conversem, para que não seja simplesmente que você replique a informação que foi dada, né? Então, que você traga alguma coisa a mais. Então, o repórter pode dizer no ar, um acidente acaba de acontecer, tal, daqui a pouco, no nosso site, veja imagens da batida, sabe? Então, assim, sempre tentar complementar de alguma maneira. Ou, no caso de uma enchente, o repórter vai até o local conversar com as pessoas. Primeiro, ele entra no rádio com as informações, só que ele não vai ficar muito tempo com uma mesma pessoa no ar, né? Então, ele pode depois fazer uma live para mostrar, porque no rádio ele está só descrevendo, né? A partir do momento que você faz uma live, que você coloca fotos na matéria do site, dá outra dimensão, enriquece para o ouvinte, traz um formato de informação que não é possível no rádio. Então, agrega, né? Mas sempre o principal vai ser o rádio, o carro-chefe, digamos assim, vai ser o rádio. A orientação de estilo de fazer jornalismo, ela vem muito da rede, assim, né? Esse jeito de fazer jornalismo, o perfil das colunas, ela dita muito regra, assim, né? No sentido de que se você fizer uma coisa muito diferente, você vai destoar de uma programação que pro ouvinte é uma coisa só, né? Tem muita gente que acha que o Boixá fica aqui, né? Porque para eles é uma coisa só. E é isso que é legal, que você imagine que há uma sequência, né? Que tudo é pensado para que faça sentido uma coisa depois da outra. Então, o estilo acaba sendo muito parecido. Claro que em São Paulo é o que a gente chama de cabeça de rede, né? Então, eles têm uma autonomia muito maior do que a gente, né? Então, muitas situações acaba por exemplo, no próprio horário do Boixá, né? Tem um assunto muito importante nacionalmente, acaba se estendendo o jornal mais do que o de costume. Os colunistas, né, o carro-chefe dos colunistas estão todos em São Paulo, né? Então, claro que vem muita coisa de estilo de fazer de lá, né? A própria Copa. Então, né, é uma orientação da rede que a Copa, nesse momento, é o que a Band News quer se fortalecer, né? E mostrar como já foi na outra. Então, por isso, eles vão transmitir todos os jogos da Copa, né? Então, e daí as praças acabam tendo que se adaptar e também alimentar esses materiais, né? Então, a gente tem uma série de matérias especiais para produzir que vão para a rede, né? Que tem algum tipo de relação com a Copa, né? Então, vem muito de lá isso, assim, esse jeito de fazer. E daí, claro que daí as pautas mais nacionais, a gente acaba discutindo com eles como fazer. Então, o dia da prisão do Lula, né, Lava Jato acaba sendo meio que sempre
interessa a rede, mas mesmo outros assuntos que acabam sendo de interesse da rede. Então, daí sempre é discutido com eles como que a gente vai fazer. Na greve do caminhoneiro, então foi discutido com todas as praças, para que senão todo mundo ia entrar com a mesma informação. Não, então essa praça acompanha os prejuízos em tal setor, essa praça acompanha como é que estão os bloqueios, essa praça, e daí a partir daí fica, né, todos os assuntos cobertos e sem repetição. Então vem muita orientação de lá, né? Então, e esse estilo de fazer, esse jeito de fazer, né, com a quantidade menor ou maior de entrevistas também acaba vindo de lá, né? A programação ela é toda dividida entre local e nacional, né? Então, existem horários somente locais e horários mistos. Então, a gente tem os horários somente locais, são das 6 às 7 da manhã e das 9 às 11, né, que daí é flexível, e das 5 às 6. Então, esses são os nossos jornais locais, os nossos horários só locais em que não entra rede, né, fica só local. Daí, a cada 20 minutos tem programação local. Então, e daí assim vai ao longo do dia, até às 5 horas, daí das 5 às 6 tem o jornal, depois volta para a rede. E daí a gente vai nesse esquema de a cada 20 minutos até às 11 horas. Às 11 horas fica só em rede até às 6 horas da manhã do dia seguinte, que daí recomeça tudo. Então é sempre esse relógio, assim, digamos, que a gente segue, né? Então, os programas locais intercalados pelos programas nacionais, em que a gente tem alguns blocos, geralmente de 4 minutos a cada 20 minutos. Então, é sempre no 11, no 31 e no 51. Então, sempre, qualquer hora, no minuto 11, no minuto 31, no minuto 51, tem um bloco local. Então, 2h11, 2h31, 2h51, 3h11, 3h31, 3h51. Então, sempre nesses horários, eles abrem para o local. Também é uma decisão, assim, apesar de, né, ser parte da programação, mas a decisão do momento que vem para o local é da rede, né? Então, eles têm esse compromisso, mas em alguns momentos eles estão com alguma informação, cobrindo alguma informação nacional, naquele momento, com um repórter na rua, eles podem, por exemplo, mandar uma mensagem: derrubamos o local de 14h11. Daí a gente não tem mais aquele local e tem só o próximo daí. Então, a programação é sempre pensada por eles e daí é comunicada, né, pra gente. O formato Band News, vindo de todas as praças, sempre foi assim, sempre foi o jornalista operando a mesa. Por quê? Porque eles entendem que isso dá mais agilidade. Porque você tá operando enquanto você fala, te dá a liberdade de você subir trilha, descer trilha no momento que te interessa, colocar sonora, derrubar sonora. Então, ele te dá uma liberdade que te possibilita você fazer um bloco muito mais com ritmo do que se você tá dando um ritmo, mas alguém tá fazendo isso por você. Mas é prática. No começo há um prejuízo. Enquanto até a pessoa ganhar prática, há sim um prejuízo. Por quê? Porque ela não está se preocupando só com a notícia. Ela está tendo que se preocupar com a parte técnica. Mas isso é momentâneo.